parecia ser uma pequena incursão pelo território almorávida tornar-se-á uma agonizante corrida para escapar do inferno. Quando o sol se puser, só 7 homens continuarão de pé. 5 desgraçados sem nome, dos quais ninguém voltará a falar. E um herói e um rei. Uns dirão que nem o próprio Jesus Cristo Nosso Senhor terá outro remédio do que descer dos céus para socorrer Dom Afonso Henriques. Outros que será o templo e não Cristo a pôr em fogo os sarracenos, pois se os seus cavaleiros não aparecerem no último instante da batalha, ninguém voltará a falar de Dom Afonso. Ao menos todos concordarão que foi um milagre que tivessem saído dali com vida. Afonso Henriques será coroado primeiro rei de Portugal. Mas o herói de Ourique será Gualdinho Paes. Pela sua destreza e bravura, será armado cavaleiro nesse mesmo campo de batalha. E não contente por amontoar tantos cadáveres às portas do inferno, deixará tudo para trás para se alistar na venerada Ordem do Tempo. Os reis morrem prostrados na cama, os templários no clamor de uma batalha. Estas palavras são dirigidas àquele que hoje tem a generosidade de renunciar à sua própria vontade e deseja filiar-se na milícia do verdadeiro rei. Nós, os que o Senhor escolheu entre aqueles de perdição, reunimo-nos, pois Ele nos separou desses que, sem qualquer consideração pela justiça, não procuram defender os pobres e as igrejas, como é seu dever, mas criar violência, saques y muerte. ¿Qué es lo que les movía a ellos? Yo no estoy defendiendo, ni mucho menos, a las órdenes de caballería. Simplemente las contemplo e intento entenderlas, ¿no? ¿Qué es lo que les movía a ellos? Bueno, a ellos les movía la defensa de los santos lugares. No matar a nadie, sino defender los santos lugares, que para ellos pues era una realidad pues muy sagrada, ¿no? Es como a uno le dicen, bueno, pues tú tienes que defender tu familia, ¿no? Tienes que defender algo muy valioso para ti. Bueno, pues si lo tengo que defender, yo no quiero matar a nadie, ¿no? Pero que nadie se ponga en el camino que agreda esto, porque entonces me voy a defender. Eu creio que hoje, em dia, é muito difícil nós nos apercebermos do que seria um cavaleiro templário. Um cavaleiro templário era um homem que se entregava completamente a um ideal, que tinha valores, que agia e vivia a equipa, quer dizer, dentro de uma confraria, e que tinha que ter uma força espiritual y de acción muy grande. Gente que a priori creía en lo que estaba haciendo y buscaba, mediante el ejercicio de sus talentos, el servir a un propósito mayor, básicamente el dar su vida en defensa de los santos lugares y en defensa de la cristiandad. La vida de las órdenes militares es un conjunto de luces y sombras. Es un mundo religioso y es un mundo militar. Si consideramos que efectivamente a nivel ideológico la muerte le reporta a este soldado la posibilidad de ascender a los cielos y situarse al lado de Dios, desde luego encontramos a un soldado con la suficiente cabeza como para saber cuáles son sus objetivos y muy enfocado hacia la actividad militar y religiosa.
Gualdim Pais, vassalo da casa de D. Afonso I, rei de Portugal, e por ele armado cavaleiro, após a heroica Batalha de Ourique. Não estás aqui para te tornares apenas mais um cavaleiro da Ordem do Templo. Não te agrada o anonimato. Talvez hoje faças os teus votos de pobreza, obediência e castidade, tal como todo o templário tem de fazer, mas estás desejoso de que te ponham uma espada nas mãos. Não vieste aqui para servir a Deus. Queres impressioná-lo. Podemos hablar que en la Orden del Temple, desde luego habría personas con una mayor religiosidad y personas con una menor religiosidad. Habría quien únicamente desearía un lecho cómodo y una comida caliente, y habría quien verdaderamente tenía una vocación de servicio o una vocación caballeresca en pro de la fe de Dios. Os templários foram poucas centenas na Europa. Imagine que centenas, ou se quisermos poucos milhares, na Europa, mudaram a história da Europa. Recebe a tua espada, Gualdim. Toma, aqui a tens. Tenta fazer bom uso dela. El templario automáticamente recibía un caballo debidamente adiestrado para la guerra, que traducido a términos de hoy en día sería un deportivo de gama alta. Te daban tus armas, que consistían en una espada de arzón, más tu escudo. Tu manto, por supuesto, pero el manto era tu placa, era lo que referenciaba tu pertenencia al temple. Agora és um cavaleiro templário. Portanto, esquece todos os pecados que tenhas cometido na tua vida anterior. Esquece-os, pois aqui todos serão purgados com rios de sangue. Passarás 5 anos na Terra Santa. Aprenderás a construir arietes e a reduzir cidades inteiras a cinzas. Num ataque não é o primeiro a lançar a pedra que está livre de pecado. Hay que tener en cuenta que en aquella época era una práctica común que cuando se asaltaba una fortaleza se pasaba cuchillo a la guarnición y a la población. No era algo explícitamente de los cruzados, era algo que estaba extendido por todo el mundo. El ejército sitiador daba la oportunidad a la guarnición para que se rindiera. Si ésta no lo hacía, automáticamente sabía cuál era su destino. Su destino es que normalmente se le pasara cuchillo. Y, en concreto, en mayor o menor grado, también a la población. Un asedio básicamente es intentar tomar al asalto un castillo. En esta época se empleaban todo tipo de armas, como por ejemplo los trabuquetes o almageneques, que eran grandes catapultas normalmente accionados por contrapesos que se metían piedras en una especie de cajón. A maioria dos teus irmãos é como tu, Gualdim. Não se criaram no mosteiro. São homens de armas que sabem muito bem a que cheira o sangue. Ya no son unos simples individuos cargados de ideales, ya son expertos. Muchos de ellos son caballeros que tienen un ejercicio que conocen porque han participado en guerras feudales, en batallas, en escaramuzas y por tanto están preparados para combatir. No templo encontrarás capelães, arquitetos, contabilistas, vendedores de tecidos. Encontrarás monges e guerreiros temíveis. Técnicamente no son monjes guerreros, puesto que los templarios en sí mismos no son monjes. Su función en la vida y su función en la orden es en muchas ocasiones más importante si empuña la espada que si únicamente se dedica a la oración. Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados.
A guerra continuará muitos anos estagnada na Palestina. A visita aos lugares santos será cada vez mais perigosa para os cristãos. No entanto, o avanço implacável da reconquista na Península Ibérica fará com que muitos peregrinos optem por viajar até ao túmulo do apóstolo Santiago em Compostela, antes de arriscar a vida no caminho para Jerusalén. Para nosotros la peregrinación es poco menos que una actividad de ocio lúdica. Una peregrinación en la Edad Media es un drama que va asociado a la idea de penitencia. Los romeros, los peregrinos eran penitentes. Se jugaban mucho, se jugaban su propia vida, las condiciones de seguridad de los caminos, la pobreza con la que emprendían esos viajes. Todo esto obviamente generaba todo tipo de peligros y ocasionaba pues, que en muchas ocasiones estas largas peregrinaciones acabaran con la vida del propio penitente. Contam que Santiago, dos discípulos favoritos de Cristo, foi decapitado em Jerusalém no ano 42 da era cristã. O seu corpo e a sua cabeça foram colocados sobre uma barca de pedra e assim navegou até à Galiza, no noroeste da Península Ibérica. Santiago foi morto na Terra Santa e foi transportado pelos seus discípulos num barco de pedra, como se diz, até Santiago de Compostela. Depois, mais tarde, com as invasões árabes, perdeu-se o sítio onde estava enterrado Santiago. Houve um milagre, uma estrela, uns anjos a cantarem, e um padre que estava a dizer a missa foi com toda a gente, seguindo o caminho indicado pela estrela, e descobriram o túmulo do Santiago e de dois discípulos dele. Compostela, em vez de dizer ou de exprimir apenas o campo da estrela, porventura exprime também o campo da estela. E o campo da estela, a estela é um local funerário. Santiago era equiparable en importancia religiosa, política y social a Jerusalén y a Roma. ¿Cuántas personas no habrían querido en la Edad Media ver esa reliquia, pagar, viajar, visitarla, o incluso reyes motivados por la presencia de tan importante elemento no habrían querido ir allí a disfrutar o a conocerla en mayor detalle? En Santiago de Compostela ocurrió, se encontraron reliquias y en consecuencia se erigió un templo y se patrocinó, por decirlo así, todo un movimiento destinado a incrementar la importancia de Santiago. No es casualidad que estas reliquias tan importantes de uno de los discípulos, el primero que sufrió el martirio por Cristo, aparezcan en lo que se ha llamado el fin de la tierra, siguiendo también el mandato de Jesucristo: id y predicad el Evangelio hasta el fin del mundo, que en aquel tiempo se entiende como el fin de la tierra. Entendieron el fin de la tierra de una manera física y se comprendía que se cerraba todo el periodo de la evangelización, puesto que había una antigua creencia que el mundo terminaba ahí y que más allá, al ser la tierra plana, no había nada, estaba la nada, y que si los barcos iban más allá, caían al vacío, de donde viene aquello de non plus ultra, no ir más allá. O apóstolo Santiago tem o poder de sarar os doentes, de curar males que vivem no mais profundo da alma, de benzer todo aquele que de coração puro se prostra a seus pés. E não só isso, pois também pode cavalgar e reduzir a cinzas qualquer exército infiel que ouse atravessar-se no seu caminho. Serão centenas as batalhas nas quais os céus se abrirão para que Deus deixe o próprio apóstolo Santiago, o qual, armado com uma espada de fogo, encabeça as vitórias dos exércitos cristãos por toda a península. Os reis invocá-lo-ão, todos os líderes cristãos chorarão ter recebido o seu favor. E assim Santiago Maior, um dos apóstolos favoritos de Nosso Senhor, de tanto decapitar cabeças sarracenas, passará a ser mais conhecido como Santiago Matamoros, santo padroeiro de Espanha.
És um dos reis que mais se empenhou em reconquistar a península aos muçulmanos. Os reinos de taifas ainda não recuperaram da terrível derrota que lhes infligiste na Batalha de Urique. Não leves a mal esses mexericos que circulam pela corte. És um homem atraente, Afonso. Não é só pelas tuas vitórias que te chamo o Conquistador. Sim, sim. O Afonso Henriques gostava muito das mulheres. Gostava. E os nossos primeiros reis, todos eles tiveram filhos ilegítimos. Todos eles tiveram um comportamento pouco respeitoso da função do marido. Portanto, eles casavam religiosamente, mas não cumpriam religiosamente o respeito que deviam ao matrimónio. Este cadilho, ou este pecado, eram identificados por brasões de quina, brasões nas quinas das casas, porque os legítimos eram na fachada da casa e os ilegítimos, muitos deles até ligados ao sangue real, eram os bastardos de esquina. É uma história que não edifica muito o rei. Afonso Henriques, o Conquistador. Era o Conquistador. Era Conquistador. 12 filhos gerarás, 12 de que tenhamos conhecimento. Mas pelo teu palácio correm demasiadas crianças. Portanto, só reconhecerás 9 delas como herdeiras do teu próprio sangue. Sabes que te assenta bem essa coroa, mas nas telas preferes ser representado de espada na mão e elmo. És um rei ambicioso e não te contentarás em governar os pequenos condados portugueses. Depressa voltarás ao campo de batalha e silenciarás todas as más línguas. Terra Santa, ano do Senhor de 1144. Não haverá piedade para com os infiéis. Não se trocarão prisioneiros, não se curarão as suas feridas e não serão alimentados. Não, desta vez o templo não perdoará a vida a ninguém. Esse comportamento desencadeará uma vez mais a ira do Islão. E 2 semanas mais tarde a vossa fortaleza em Gaza será cercada pelas suas hostes. Un asedio podía prolongarse meses si realmente la guarnición estaba bien abastecida y muchas veces lo que esperaban es que llegara algún tipo de ejército en su socorro. Simplesmente o problema estava no reabastecimento das tropas, de alimentos que eles não tinham essa possibilidade, dado a quantidade de muçulmanos que o cercavam. Há menos de 200 homens isolados atrás dos muros da cidade. Mas 40 deles são templários, portanto venderão cara à sua derrota. La moral era esencial y en ese sentido los caballeros del Temple eran gente con muchísima motivación. De los templarios se decía que eran los primeros a entrar en liza y los últimos a abandonar la batalla, y daba un ejemplo al resto a seguir. En ocasiones había quien les criticaba por ser demasiado impulsivos y ser temerarios, ¿no?, en exceso. En ese sentido yo creo que sí que en una batalla campal, en un enfrentamiento, en una escaramuza, realmente las fuerzas del Temple podían ser determinantes. A ordem é simples, resistir até ao fim. Mas há um homem, Gualdim Pais, para o qual o templo tem reservado uma missão muito diferente. Quando as tropas muçulmanas conseguirem romper as defesas e entrar na cidadela, Gualdim deverá aproveitar a confusão para escapar do cerco. Esse cavaleiro Gualdim conseguiu impressionar os altos comandos e parece ter um dom para sair com vida de qualquer situação. As ordens são claras: sair com vida de Gaza, voltar ao recém-nascido Reino de Portugal e ali reforçar e ampliar as posses do templo. E quando a cidade de Gaza cair em mãos do Islão, Gualdim já estará a muitas léguas de distância a caminho de Portugal.
São Cuquefat foi dos primeiros homens que viajou até a Península Ibérica para tentar evangelizá-la. Corria o século III e eram os romanos que governavam estas terras. Condenaram-no à morte. Primeiro abriram-lhe o ventre e arrancaram-lhe as tripas, mas ele meteu-as de novo dentro do corpo e cozeu-se com uma corda. Os romanos decidiram então condená-lo à fogueira, mas levantou-se um vento forte e as chamas apagaram-se. Cuquefat acabou por ser degolado. Disso não se salvou. Não me pergunteis como, mas hoje, 900 anos após a sua morte, a Ordem do Templo ainda conserva um pedaço de osso de um dos dedos de Cuquefat. Estás prestes a vendê-lo a estas duas mulheres e em breve essa relíquia tão valiosa adornará a ermida da sua cidade. Sempre por um preço módico. Es verdad que las reliquias se pagaban verdaderas fortunas por ellos, pero ellos aprendieron a comercializarlas. Ellos sacaron reliquias nuevas, las embotellaron, las aprendieron a distribuir. Es que casi es una labor de marketing y estamos hablando hace muchísimos siglos, ¿no? Y todo el que tenía algo de dinero y de verdad creía y era cristiano, iba con una reliquia y las reliquias los protegían. Las reliquias son un elemento absolutamente fundamental. La reliquia es para la gente religiosa en la Edad Media un fragmento del cuerpo o un elemento que ha estado en contacto con el cuerpo de un santo. Eso hace que ese elemento, esa reliquia, siga en contacto con alguien que está junto a Dios. De modo que acercarse a una reliquia es acercarse a la gloria de Dios. Y acercarse a la gloria de Dios significa la purificación del individuo y la sanación del individuo. Si encontraron el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Sábana Santa o cualquier otra pieza de carácter religioso, sin duda es una posibilidad. Desde luego no sería la primera reliquia que se encuentra en un templo cristiano y que a causa de su presencia después atrae a cientos de peregrinos. Ese planteamiento muchas veces viene dado por el miedo. El mismo fervor que te lleva a creer en el poder de una reliquia te lleva a creer a los fuegos del infierno, a la condenación eterna. Y estamos hablando de que eso podía llegar a un nivel de psicosis colectiva impresionante. En torno a las reliquias, tristemente, pues hubo también mucho oportunismo. Pero eso es muy humano. El ser humano es muy aficionado a dar valor a todo lo que considera que tiene valor. Esto puede parecer algo de perogrullo, pero tiene su sentido. Es decir, si yo valoro una cosa, al momento la voy a revestir de oro y entonces pierdo la idea original de que esto es madera sencilla y pobre y que Cristo murió pobremente, porque finalmente esto acaba cubierto de oro, de piedras preciosas, y ahí empieza ya un valor que pierde el valor intrínseco y lo que importa ya es más el continente que el contenido. Una reliquia puede ser tanto un trozo de la vera cruz, la cruz en la que se crucificó a Cristo, como un trozo de la túnica de un papa. Hay tantas astillas de la vera cruz repartida por el mundo que habrían hecho que el pobre Cristo hubiera sido crucificado en un bosque entero. Antes, bueno, se dice que con las espinas de la corona de Cristo se llenaban catedrales enteras, ¿no? De todas las espinas que había. De las tablillas de la cruz de Cristo. También decían que podías llenar una catedral entera con todas las que se habían vendido. Vendereis 63 dedos de João Batista, que se conservarão em 63 diferentes catedrais. Comercializareis até os restos da Virgem Nossa Senhora, o seu véu, um braço, o fígado, a língua e inclusive a leite com o qual amamentou Jesus. De seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, guardareis com zelo 64 dentes de leite. Ajoelhar-vos-eis diante das suas santas fraldas, diante do seu santo cordão umbilical, e chegareis a vender alguns dos 17 santos prepúcios que se mantiveram intactos ao longo dos séculos. Hay unos siglos donde hay como 800 griales circulando por toda Europa. Digo 800, no sé el número, evidentemente, pero vamos, muchos, ¿no? Igual que leche de la Virgen, un trozo del manto de San José. Y el cráneo de Jesús niño, por supuesto, un cráneo de un bebé elevado por el imaginario popular y por el fervor popular al cráneo de Cristo niño. Hay reliquias absurdas, pero lo que da valor a una reliquia
no es lo que realmente es, sino el fervor que despertaba en la gente. Y ojo, no solamente en aquellos momentos, ahora también. Vendereis em asta pública a cauda do asno que o carregou no dorso, a santa esponja que recebeu para beber na sua crucificação, 13 lentilhas da sua última ceia, uma das suas sandálias e várias das espinhas dos peixes que ele, na sua glória, multiplicou. O vosso fanatismo pelas relíquias levar-vos-á a encerrar um suspiro de São José numa garrafa e a prestar culto a uma das moedas que Judas recebeu. A Catedral de Mainz, na Alemanha, chegará a albergar 2 penas e um ovo do Espírito Santo de quando este se transformou em pomba. E sois vós que quereis saber onde se encontra o verdadeiro grau. Poucos cavaleiros têm a liberdade de circular à vontade pela corte do rei, mas aqui todos sabem que o mestre da Ordem do Templo em Portugal e o rei são bons amigos. Sentiram a tua falta, Gualdin. Não podias ter escolhido o melhor momento para regressar. Gualdin Pais fez a sua aprendizagem na Terra Santa. Depois veio para Portugal, foi designado pelo seu mérito, pelo seu valor militar, foi designado como grão-mestre da Ordem. Não sabemos muita coisa. O que nós sabemos do Gualdin Pais é que o Gualdin Pais era um homem muito inteligente, dá para perceber, pelos seus atos e pelas suas realizações. Era um homem que certamente durante o período em que esteve na Terra Santa, ganhou conhecimentos e relações importantes. Fez contactos importantes e que adquiriu e digamos que adotou um certo número de práticas que nós vamos encontrar em Portugal, não só na arquitetura militar, mas também em termos da própria organização da Ordem do Templo. Não só vos criaste na mesma casa, Gualdin foi escudeiro teu durante toda a sua juventude. Salvou-te a vida em mais ocasiões do que aquelas que recordas. Ambos saíste com vida da infernal batalha de Ourique e juntos saireis com vida de muitas mais. Gualdin Pais tem um aspecto particular enquanto mestre, primeiro porque ele é companheiro de armas do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, e segundo porque se torna um dos primeiros cavaleiros portugueses cruzados templários na Palestina. Portanto, ele parte para a Palestina como cavaleiro templário cruzado, não é? E regressa depois com poderes de mestre provincial. Portanto, é ele quem vai organizar a defesa do Reino de Portugal a sul do Mondego. Gualdin Pais foi, e é um fenómeno histórico mal conhecido, mas ele foi aio de Dom Afonso Henriques. E mais tarde ele luta, toda a sua luta como templário é para conseguir que Dom Afonso Henriques seja reconhecido como rei. Afonso é o soberano do reino mais jovem da Europa, um rei guerreiro que não descansará até triplicar o território que governa. Mas necessita de mais tropas. Gualdin é o máximo dirigente peninsular da Ordem do Templo e foi-lhe encomendada a missão de reforçar a presença dos seus cavaleiros nas fronteiras com o Islão, mas necessita da confiança de um rei. Unireis vossas forças e juntos mudareis os mapas da Ibéria para sempre. Ora bem, o Dom Afonso Henriques, por aquilo que nos chegou, era um rei determinado, um rei corajoso, um rei, eu não diria colérico, mas um rei que tinha o sentido da nobreza de então, valores, lealdade, a fidelidade aos seus princípios, a coragem, a defesa também dos valores, enfim, cristãos, de amor ao próximo, de defesa dos fracos, etc.
mas era um rei que também tinha as suas fraquezas. Ele era também templar. Embora um templário que não tenha, um templário de terceira ordem é aquele que não faz os 3 votos, não é? Ele era templário militar, mas não era templário de prática. Porque isso para ele seria realmente muito difícil aguentar. No ano da graça de 1147, logo após começar a segunda das cruzadas, uma poderosa armada desfraldará as velas e zarpará da Inglaterra para se unir aos irmãos cruzados de Jerusalém. O mar fará com que se detenham diante das costas lusitanas, e tu, Afonso, não desperdiçarás a oportunidade de os receber de braços abertos. É tão honrado aos olhos de Deus combater na Península Ibérica como fazê-lo na Terra Santa. Portanto, não te será difícil convencê-los a unirem-se à tua expedição. À tua esquerda cavalga Gualdin Pais e a pouca distância 200 dos seus cavaleiros templários. Partireis para sul, para Santarém, com 500 homens de armas da tua coroa e com um exército de quase 800 cruzados ingleses, escoceses, normandos, flamengos e alemães. Benzai Zaide, assim se chama o general inimigo, colocará os seus 5.000 guerreiros andaluzes junto da velha ponte de Sacavém. Os aldeãos da zona contarão aos filhos como Nossa Senhora a Virgem fez com que uns anjos louros, altos e de olhos claros, surgissem do nada para degolar os inimigos de Dom Afonso. Contarão mais de 3.000 mortos, uns passados a fio de espada, outros diretamente afogados no rio. E não contentes em confundir os cruzados do norte com os anjos de Nossa Senhora, relatarão como em pleno clamor da batalha, Benzai Zaide, o general muçulmano, abriu os olhos e abraçou a verdadeira fé de Cristo. Também o teria feito antes de terminar afogado num charco. Não darás descanso ao teu cavalo nem aos teus homens. Apenas 2 dias depois da Batalha de Sacavém montarás um cerco a Lisboa. O cerco durará 2 meses, mas sairás vitorioso. No ano do Senhor de 1147, tu, Afonso I de Portugal, arrebatarás Lisboa aos muçulmanos. Estas serão as únicas vitórias da cristandade em toda a segunda cruzada. Gualdin Pais esteve ao lado nesse ataque. Eles ajudam o rei na conquista de Santarém, os templários, na conquista de Lisboa. E, curiosamente, no alargamento do território nacional e da consolidação da independência de Portugal, os templários representaram um papel importantíssimo. Portugal não seria Portugal, não teríamos conseguido a nossa independência, não teríamos conseguido o alargamento do território se não fosse a ajuda dos templários. O apoio dos templários à coroa portuguesa terá um alto preço. Todas essas vitórias farão com que muitos dos seus cavaleiros pereçam no caminho. A Ordem do Templo é rica e poderosa, mas não os homens que dela fazem parte. Eles nunca chegarão a desfrutar de todas essas riquezas. El templario era consciente de que más allá de su pertenencia a la orden no era nada, no era nadie. Él solamente pertenecía a un propósito más alto. Sabían que no se esperaba ningún rescate por ellos. Sí, por supuesto, un hermano templario sabía que primero
tenían totalmente prohibido dar cuartel o pedir cuartel. Es decir, tenían prohibido hacer prisioneros y tenían prohibido solicitar clemencia, por así decirlo. No obstante, muchos de ellos caían prisioneros. Cuando un musulmán o cualquier otro enemigo capturaba a un caballero templario, sabía muy bien que nunca iban a pagar porque lo rescataran, y que en consecuencia lo único que podía hacer era o liberarlo o librarse de él. Saben que no van a obtener nada de ellos, y si los dejan libres están liberando a enemigos potenciales que al cabo del tiempo que sea volverán espada en mano para intentar acabar con ellos. No se pagaría rescate, insisto. Un templario no era más que lo que la orden quería que fuese, y no debía nada a nadie más que a la orden. Y en tanto y cuanto la orden, mejor dicho, el temple, estaba sujeto al voto de pobreza, no podían pagar nada con él, nada era suyo. Por eso su voluntad de vencer, por eso su capacidad de combatir, porque sabían que no tenían la más mínima oportunidad si caían prisioneros. No iba a haber canje. Lo más normal es que acabaran sacrificados. Ano do Senhor de 1148. As conquistas portuguesas fizeram estragos entre os reinos de taifas e conseguiram expandir o tabuleiro de xadrez no qual se disputa a chamada Reconquista. Para Al-Andalus é cada vez mais difícil travar o avanço dos reinos cristãos. Mas a terra de ninguém cada vez estava mais curta. Sempre que os muçulmanos vinham ao norte fazer investidas, encontravam a terra de ninguém mais curta, porque os templários tinham extravasado o seu território e já tinham ocupado a terra de ninguém. Não só nós tínhamos guerras, ou tivemos guerras para alargar o território contra os muçulmanos, mas também guerras contra os próprios cristãos, contra o rei de Leão. Durante os primeiros 30 anos do Dom Afonso Henriques, no terreno, a única ordem militar que esteve ao seu lado era a dos Templários. Ao mesmo tempo que se funda Portugal, funda-se a Ordem do Templo. São sincrónicas no tempo. Ninguém reconhecerá todos esses méritos à Ordem do Templo. A história escreve-se nos palácios dos reis e não nos campos de batalha. Portanto, esses escribas rapidamente se esquecerão de mencionar o nome de Gualdin Pais. O Gualdin Pais serviu legalmente e os templários serviram legalmente, exceto numa única ocasião em que os templários, obedecendo sempre ao rei de Portugal, tendo um estatuto que lhes dava uma grande autonomia, graças ao rei, recusaram servir o rei de Portugal. Decidiram atacar a cidade de Rodrigo e pediram a ajuda dos templários. Mas, dentro das tropas de Dom Afonso Henriques, havia um esquadrão de cavaleiros muçulmanos que estavam ao serviço de Dom Afonso Henriques, e os templários recusaram combater ao lado de muçulmanos contra cristãos. Os templários evitavam por tudo combater na Europa em guerras entre cristãos contra cristãos. Não permitirás que os teus cavaleiros derramem sangue de cristãos, e muito menos que o façam ajudados por tropas sarracenas. Os anjos no céu contorcer-se-iam de dor se vos vissem sequer marchar juntos. A milícia do verdadeiro rei, a Ordem do Templo, sempre estará acima dos desejos de um rei de carne e osso. Os templários não participarão na batalha de Cidade Rodrigo, a única batalha em que não lutarão ao lado do rei Dom Afonso I de Portugal
e a única batalha em que será derrotado.